Agora são 8h11. Vamos conversar com o consultor e analista internacional Amaury Chamorro. Olá, Chamorro, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Chamorro, o que não está nada bem, né, é o Equador. Bom, nós temos aí muitas notícias, a gente recebeu muitas mensagens, né, por WhatsApp também, mostrando a realidade do Equador. Gostaria que você fizesse aí um balanço exatamente do que está acontecendo agora no Equador. Tivemos a notícia, né, de que houve ocupação, não é isso, no Congresso? Conta pra gente, Chamorro. Na verdade, a informação que existe é que falsos positivos, ou seja, infiltrados, pessoas do exército, tentaram invadir a Assembleia Nacional, o Parlamento Equatoriano, e também a Contraloria do Estado, que é do outro lado da rua, na frente do Congresso, para fingir que eles queriam roubar documentos para proteger o presidente Correia e seus partidários, não, perdão, os seus militantes e os seus deputados da bancada, que são processados por diversas coisas no Equador, quase todos por malversação. Bom, vamos tentar conexão novamente. Chamorro, parece que a gente vai novamente começar, né? Porque tá com um pequeno problema. Agora deu problema geral, agora caiu aqui a conexão com o Amaury Chamorro, ele que é consultor e analista internacional, vai fazer toda uma análise sobre a situação no Equador, né, que realmente é bastante preocupante. Está vendo aí bastante pressão, né, para a queda do presidente Lenin Moreno. E vamos aqui aguardando a conexão com o Amaury Chamorro. Agora sim, né, Glauco? Vamos lá. Amaury, agora sim, vamos Olá, olá. novamente. Tá me ouvindo? Agora sim, agora sim. Agora parece que a conexão está melhor. Quer dizer, cresce aí a pressão, né, para a queda do Lenin Moreno, não é isso, Chamorro? Cresce a pressão. O Lenin Moreno ele ainda continua em Guayaquil, atrincheirado num bairro rico do Equador. Ele procurou a proteção, né, dos setores mais ricos da oligarquia equatoriana e ele não volta para Quito. Por que isso? Porque há uma grande marcha que já se mobilizou e chegou a Quito, que vai tentar tomar o Palácio da Presidência e também vai pressionar ao Parlamento Equatoriano agora para chamar a eleição antecipada. A situação é muito tensa, já aumentou o número de mortos. Até agora, que a gente sabe, a informação que está chegando, que não é oficial, porque o presidente também não está pelo estado de exceção, ou seja, o estado de sítio, ele não permite que a imprensa obtenha informação concreta, porém, já sabe que o número de mortos deve ter chegado mais ou menos a 5 mortos até agora. Tem milhares de feridos, muitos detidos, pelo menos umas 700 pessoas detidas. Então, a situação é muito caótica no Equador. O Equador não está funcionando, não há aula, ninguém sai para a rua, não há transporte público. E há uma pressão muito grande por parte dos militares sobre a população e principalmente sobre os manifestantes que estão na rua. Lenin Moreno não tem o governo, não tem o controle do país. Na verdade, ele, obviamente, como todo representante da direita no mundo, tem amplo apoio das empresas de comunicação privadas, aquelas que são representação da oligarquia e trabalham para mostrar que é uma certa normalidade, inclusive acusar aos militantes do presidente Rafael Correa, falando que são eles o que estão nesse momento gerando esses distúrbios, mas quando na verdade é transversal, né? Todos os que estão na rua são os correístas, os não correístas, todo mundo está na rua. Mas há uma informação também importante que o presidente Lenin Moreno, numa coletiva, ele fez uma transmissão em cadeia nacional, ele falou, em rede nacional, ele falou que o presidente Nicolás Maduro estava financiando essa mobilização através do presidente Rafael Correa, através de líderes do movimento da Revolução Cidadã, e que as pessoas que estão na rua são pagadas pela esquerda e que, na verdade, não representavam o povo equatoriano e que a maioria das pessoas apoiava as medidas econômicas, o que não é verdade. O presidente Rafael Correa saiu numa série de meios de comunicação da Europa desmentindo isso, falando que é uma loucura, que é mentira, e que, inclusive, a ditadura, quem está implementando é o Lenin Moreno,
que atropelou a Constituição e, por exemplo, até agora o parlamento está fechado. O parlamento equatoriano não está funcionando e não foi convocado pelo presidente do parlamento para funcionar, porque eles têm que votar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do decreto de estado de sítio do Equador. Eles têm essa possibilidade, a Constituição permite isso, e também analisar a possibilidade de destituir o presidente da República por atropelo aos direitos humanos, porque o que está acontecendo no Equador é uma barbárie. Exato. Agora eu queria que você esclarecesse, Chamorro, os manifestantes aí no Congresso, como é que se deu, enfim, que grupos, né, estão nessa mobilização? Na segunda-feira à noite, diversos grupos cercaram o Congresso equatoriano, né, o Parlamento equatoriano, e tentaram invadir o Parlamento e aí invadiram a Contraloria do Estado. A Contraloria do Estado é o órgão que faz as investigações e que analisa o uso do dinheiro público. E a Contraloria tem sistematicamente apresentado denúncias contra o presidente Rafael Correa e contra quase todos os seus ministros. O presidente Correa vem denunciando que a Contraloria está sendo utilizada para gerar uma série de elementos falsos para que a justiça possa iniciar processos penais contra toda a militância da Revolução Cidadã que trabalhou no Estado para poder impedir a volta do presidente Rafael Correa e debilitar o partido. Então, as pessoas que invadiram roubaram documentos, roubaram algumas coisas e saíram da Contraloria. E elas foram foram apressadas, foram detidas, pelos indígenas que estavam se mobilizando. E quando os indígenas agarraram esses manifestantes, porque eles não toleram esse tipo de ação, pensando que eram manifestantes em contra do governo, eles viram que, na verdade, eram militares disfarçados de civis que estavam realizando esse tipo de ação para poder desestabilizar a informação, criar um contexto diferente de dizer que a esquerda, os militantes do presidente Rafael Correa estavam invadindo a Contraloria do Estado, tentando invadir também o Congresso para poder salvar o correísmo ou o presidente Correa, tentar roubar alguns documentos para salvá-lo de supostamente os processos que desaparecer provas contra os processos dele. Então, e foi descoberto que não era verdade, que eram militares mesmo enviados pelo governo para fazer esse tipo de coisa, para criar uma desestabilização e poder plantar na imprensa essa informação de que os partidários do presidente Rafael Correa tentavam roubar provas para inocentá-lo. Então, a situação, só que, obviamente, o bloqueio, e isso vale a pena destacar agora, o bloqueio comunicacional no Equador é tremendo. Se você lê a imprensa do Equador, o que está acontecendo no país é uma outra coisa. Agora, se você lê as agências de notícia internacional e você lê também os meios de comunicação de fora do país, estão noticiando outra coisa sobre o Equador. Então, há uma guerra de percepção, de relato, de narrativa sobre o que está acontecendo no país, porém, isso tem incendiado e tem incentivado ainda mais as manifestações nas ruas, porque as pessoas veem que os meios de comunicação não estão mostrando a verdade, inclusive estão diminuindo o tamanho da marcha e falando que os manifestantes vão porque estão recebendo um pagamento. E isso tem piorado, porque a população equatoriana está acostumada a sair na rua e derrubar presidentes. Então, é o que está acontecendo agora. A marcha se dividiu entre Quito e Guayaquil. Uma parte dos indígenas está indo para Guayaquil para se encontrar com o presidente Lenín Moreno e poder pressionar a que ele inicialmente volte atrás com as medidas econômicas, porém já um amplo setor estão pedindo que o Lenín Moreno renuncie ao cargo de presidente da República. Eu queria que você falasse também, Chamorro, em relação à violência, né, a repressão também policial contra os manifestantes, né? Enfim, qual que é o saldo até o momento, enfim, desse conflito? A informação até agora é de 5 pessoas que faleceram nas manifestações. Inclusive, há uma cena terrível da polícia jogando 3 jovens de uma ponte mais ou menos 10 metros de altura. Jogaram 3 jovens. Desses 3 jovens, um já faleceu e o outro está em coma com morte cerebral. Porém, o estado de exceção, ou seja, o estado de sítio, o governo não permitiu aos hospitais públicos emitir, nem o EML do Equador emitir notas de imprensa, ou seja, fazer comunicados
a imprensa indicando quem morreu, quem não morreu, se está ferido, se não está ferido, quantos feridos tem no país, justamente para bloquear esse acesso à informação, o que permite entender que vivemos nesse momento numa ditadura, né? Se você não pode ter nenhum tipo de informação, se os militares estão na rua, se eles têm a capacidade de deter qualquer pessoa sem deter e desaparecer qualquer pessoa, sem ter que apresentar essa pessoa para o Ministério Público, sem apresentar para a Justiça, obviamente a gente vive uma ditadura. Então, a situação é extremamente perigosa porque as pessoas não sabem o que está acontecendo no Equador, o que as pessoas estão se informando pelas redes sociais. E isso é a única maneira, a única fonte de informação. Então, tentam esclarecer o que está acontecendo em cada lugar do país, mas o que a gente pode ver é que o país inteiro está mobilizado, não é Quito, não é apenas Guayaquil. Todas as cidades, inclusive cidades muito pequenas, longe da capital, na região amazônica, todos os lugares, o pessoal fechou as ruas, as escolas não estão funcionando, e eles têm tomado os acessos das estradas para não permitir a chegada da polícia, ou o tráfego o tráfego de ônibus. Então está absolutamente paralisado o país. Agora, Chamorro, na segunda-feira o governo dos Estados Unidos manifestou seu respaldo, seu apoio a Lenin Moreno, e ontem a gente teve também uma nota assinada por 7 países, junto com o Ministério das Relações Exteriores do Equador, dando respaldo também para o Moreno e acusando Nicolás Maduro. Os países que assinaram essa nota são Guatemala, Peru, El Salvador, Paraguai, Colômbia, Argentina e Brasil. Isso significa que essa situação do Equador já está extrapolando as próprias fronteiras do país e sendo algo crucial para a geopolítica da região? Excelente pergunta. A resposta é sim. No momento em que o Lenin Moreno acusa que a mobilização que há na rua, as manifestações, são financiadas pelo presidente da Venezuela, o que ele quer fazer é escalar internacionalmente um problema que é local. Qual é o objetivo disso? De alguma forma, a Colômbia, como mecanismo de pressão regional contra a Venezuela, faliu. Já depois que o presidente Ivan Duque apresentou fotos na Assembleia Geral da ONU, fotos que ele falou, olha, temos as guerrilhas de esquerda da Colômbia protegidas dentro da Venezuela, e também mostrou como a presença de militares venezuelanos, e depois os mesmos meios de comunicação e a AFP, a agência que tinha produzido essas fotos, falaram, não é verdade, essas fotos são de 2015 e elas foram produzidas pela gente em tais locais da Colômbia, acabou afetando muito a imagem do presidente Ivan Duque em toda essa narrativa contra a Venezuela. Também Juan Guaidó, que saiu abraçado com narcotraficantes armados, o cara com um revólver, uma pistola na cintura, atirando um selfie com alguém que representa a liberdade de expressão e a liberdade, a volta da democracia na Venezuela, também destruiu a imagem dele internacionalmente. Então, os Estados Unidos e o Grupo de Lima estão tentando encontrar, e aí com o Equador, na verdade, construir a possibilidade de escalada internacional da influência do presidente Nicolás Maduro na América Latina, financiando movimentos de esquerda, que estão tentando desestabilizar as democracias ao redor do nosso continente, o que é absolutamente mentira. Então, o que chama a atenção também é a postura do Almagro, né? Chama a atenção, mas era previsível que o Almagro, secretário-geral da ONU, perdão, da OEA, o que ele declarou total apoio ao presidente Lenin Moreno, falando que é um absurdo esse tipo de manifestação violenta, quando, na verdade, quando é na Venezuela, ele apoia, ele chama os manifestantes e acusa o presidente Nicolás Maduro de atacar a população. Então, é um discurso dúbio, né? Um discurso falso por parte dos países alinhados de direita do nosso continente, tentando posicionar a Venezuela como o grande articulador da desestabilização no Equador, quando, na verdade, é o presidente Lenin Moreno, não só o que começou esse processo, como aquele que está radicalizando a ação dos militares e da polícia contra a população equatoriana, que já está gerando muitos mortos, nunca na história do Equador. Primeiro, é uma mobilização que alguns especialistas classificam como a maior mobilização que já teve até agora contra um presidente.
e também o número de mortos e de violência é impressionante. Isso nunca tinha acontecido no Equador, porque normalmente as forças de segurança dão um passo atrás, apoiando a população e mais do que tudo, permitindo que a população se expresse e chegue, inclusive, ao Palácio Presidencial. O que aconteceu nesse momento também, a gente tem que entender a conjuntura. A presença dos Estados Unidos no Equador é muito grande. Lenín Moreno assinou faz 1 ano e meio um convênio de cooperação em matéria de segurança que permitiu a reinstalação no Equador de uma sede que tenha a presença da DEA, né, do Departamento dos Estados Unidos de Combate às Drogas, também do FBI, da CIA, oficialmente a CIA está no Equador, e também das Forças Armadas dos Estados Unidos. Então, você já tem uma presença e um comando conjunto das ações dos militares equatorianos junto com os Estados Unidos, isso coordenado desde o Equador. Então, sabemos que isso é parte disso, tem a ver com a resistência que os militares têm em retirar o apoio ao Lenín Moreno, que nesse momento não tem o controle do país. Muito bem, e por outro lado, né, Chamorro, o Grupo Puebla, também que reúne aí partidos, personalidades progressistas, estão contra exatamente ao governo de Lenín Moreno, entre eles Lula, Dilma, o ex-presidente do governo espanhol, José Luiz Rodrigues Zapatero, e também o candidato à presidência da República na Argentina, Alberto Fernandes. Falando de geopolítica, se Alberto Fernandes também ganhar as eleições na Argentina, começa a ganhar força também a esquerda na América Latina, né? Eu diria, vou arriscar. Essa revolta popular no Equador, ela pode ser um divisor de águas concreto do que aconteça no futuro da América Latina. Mais do que a expressão nas urnas, através da votação massiva que teve o Alberto Fernandes e o setor progressista da Argentina contra o Macri, essa mobilização no Equador é uma mobilização 100% orgânica. Não é de um partido político, não é apenas da esquerda, não é apenas dos setores indígenas, não é de uma liderança específica. Isso daqui foi uma mobilização social massiva que as pessoas, de maneira espontânea, saíram às ruas, às estradas, para fechar, para paralisar o país em contra do FMI. Então, seria a primeira grande manifestação contra um presidente de direita na América Latina que permitisse a sua derrubada através da mobilização social. O que Lenín Moreno está tentando impedir é que isso aconteça junto com as Forças Armadas, porque seria realmente um ponto importante da história do nosso continente, e isso tenderia a viralizar, né? O presidente Chávez falava que já ia ter um vírus que iria chegar em outros países quando a mobilização social se transforma num exemplo de possibilidade de luta política. No caso do Grupo de Puebla, eles realmente é uma congregação de alguns membros de partidos de esquerda, e, por exemplo, aí está o caso do presidente Lula, que também assinou o manifesto, e Alberto Fernandes, que também é parte dele, se manifestaram contra, né, a possibilidade do governo de Lenín Moreno continuar com esse estado de sítio, que é um estado de exceção que é muito delicado no país, já que os abusos por parte das forças de segurança contra os manifestantes, a gente pode ver isso na internet, com muitos vídeos, contrastado, verificado que é verdade. Então, é uma situação muito complicada, muito complicada. Tá certo, então, Chamorro, a gente agradece aqui a sua participação. Forte abraço para você e até a próxima. Obrigado a vocês. Um abraço. Um abraço. Falamos aqui com a Amaury Chamorro, consultor e analista internacional.